Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Nicodemos, a palavra diz um doutor da lei, do qual foi ter um encontro com Jesus. Ele chegou até Jesus, embora ainda como incrédulo, sendo um doutor da lei, com fé. A fé é a forma com que os pecadores, ainda mesmo que não tendo fé do tamanho de um grão de mostarda, chega até a ele diz: vinde como estás. Aqueles que dizem: vou me consertar para chegar ao Senhor, na verdade não há como endireitar o que ele fez torto, assim como não há aplanar o que é áspero, se não for por ele. Diz: vinde como estás. Assim como ele teve um encontro, ele o confessa, ele reconhece. Ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Ele estava reconhecendo que o Senhor, o Deus Altíssimo, estava operando em sua vida. A forma correta de glorificar a Deus nos últimos tempos são aqueles que não viram, creem e fazem as mesmas obras maiores farão. Ele indo para o Pai com o corpo ressurreto, onde lhe outorgou o poder e autoridade, e nos outorga da mesma forma para fazer as obras maiores, porque ele é um juiz. Aquele mesmo que disse: avisa a raposa, quando a raposa queria o apanhar, que dentro de 3 dias estarei pronto, porque o príncipe de Deus, que foi feito rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos. E ali Jesus disse a Nicodemos, quando ele pergunta o que é necessário para herdar o reino dos céus. E Jesus lhe disse: é necessário nascer de novo. E ele disse: por acaso haverei de entrar no ventre da minha mãe novamente? Jesus estava falando de um novo nascimento, onde o coração de pedra é transformado num coração de carne e recebe o Espírito Santo. Todo ser há espíritos imundos que é necessário serem expulsos e permanecer somente um. Há aqueles que na verdade imitam, mas não são, queiram se passar por verdade, mas é a própria mentira. E se existe algum em comum, não se há o discernimento. É necessário ter só um, que é o Santo, aonde nos concede o discernir, para discernir entre os espíritos se procede do Senhor. Aquilo que não é comum conosco, porque nós temos o Santo, nós discernimos os espíritos imundos, aonde não se permite ser enganado e seduzido por aqueles que estão com, na verdade, falsidade, aonde aqueles que o possuem têm um discernimento aguçado para os discernir, aonde Jesus disse a ele do nascimento: tem que se morrer para a velha natureza e nascer novamente como um novo homem ou uma nova mulher, e permitir com que o Senhor, através de sujeitar do seu espírito, se expulsa tudo aquilo que é imundícia, tudo aquilo que não pertence a ele, assim como ele, fazendo analogia, diz que são ainda aqueles mesmos que um dia permitiram ser limpos, mas retrocederam, se considera o cão que volta ao seu vômito e a porca lavada que volta a revolver a lama, porque ele não agrada daqueles que retrocedem. E ainda mais, se as suas primeiras obras eram de amor, de justiça, e se agora está vivendo injustamente, não há fidelidade para com ele, não são possíveis de os justificar, mas ele continua sendo fiel para os julgar.
E assim Jesus dizia a Nicodemos, porque na verdade aquele que está segundo a lei, o véu está lhe impedindo com que revele aquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, assim como palavra meramente humana, destituída de sabedoria, não tem valor real algum se colocado na sua balança. Mas aqueles que aprendem direto na fonte pura, viva e eficaz a lei de Cristo, são aqueles que ele revela o Pai. Ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela, assim como a palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus, assim como ninguém viu a Deus senão por revela, assim como ele nos ensina, não vos chamo de servo, porque o servo não sabe que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. A família de Jesus que faz a vontade do Pai, que disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho nos ensina aí de anunciar o Evangelho, o ano aceitável do Senhor, a todos aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, assim como também ele nos ensina que muitos, como se reuniram mestres para si, amoldaram seus ouvidos somente aquilo que lhes interessa, iriam agarrar sempre num conceito, soltando o outro, e quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas, comichões em seus ouvidos por não suportar a sã teologia de Cristo. Mas aqueles que tiverem anunciando a verdade, continue a anunciar, porque tu vive no meio de um povo amotinado, assim como ele nos ensina. Ninguém há de se calar os verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que não são produzidos por obras humanas e tampouco está sendo influenciado por templos feitos por mãos humanas, aonde não há o Espírito, mas aqueles que são renovados, transformados, capacitados segundo a sua força e o seu poder, aonde ele coloca a palavra em nossa boca e nós anunciamos não aquilo que nos é próprio, mas aquele que tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz, e permaneceis sempre na ousadia, na intrepidez, no poder, no equilíbrio, na eloquência daquele que é o autor e consumador da nossa fé e nos mantém sempre firmes, retendo a verdade até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que não se justificam a si mesmos e tampouco declaram a sua própria benignidade, assim como pecador entre vós, sou o maior, mas alcancei a graça e a misericórdia para anunciar a verdade, pois ele não vem buscar justos, mas sim pecadores. A alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que 99 justos, aquele que nos ensina que, feito um pouco menor do que os anjos, se tornou uma aliança superior, até mesmo que os anjos, onde a palavra diz que, além de mediador único e suficiente salvador daqueles que nele creem e depositam a confiança, assim também ele é aquele que é mediador entre Deus e os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem, e ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito, e 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não tememos mal algum e perseveramos segundo aquele que nos capacita e nos fortalece. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.